Bom, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Física 3. Eu sou o professor Adriano Ferrarez. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para vocês. A aula de hoje, dando seguimento a campo elétrico, nós vamos começar ela com o pensamento do momento, tá? Do grande líder Mao Tse-tung, né, em que ele diz o seguinte: nada é impossível no mundo para quem se atreve a escalar as alturas. Beleza? Muito bem. Então vamos pegar aqui como é que fica o campo elétrico de condutores eletrizados, tá? Então, um ponto aqui. No interior de um condutor em equilíbrio eletrostático, o campo elétrico ele é nulo, tá bom? As cargas vão se distribuir uniformemente na superfície, de forma que a carga resultante no interior desse cara é zero. Portanto, o campo elétrico aqui dentro ele vai ser o quê? Ele vai ser nulo. Né? Aqui, ó, eu teria um campo elétrico aqui de afastamento, com a carga elétrica aqui desse condutor positiva, e aqui eu teria um campo elétrico de aproximação, tá? Ó, em cada ponto dele eu teria um campo elétrico de aproximação. Tá certo? Então guardar isso aqui. Quando eu tiver um condutor eletrizado, né, e tiver em equilíbrio eletrostático, o que é isso? Não tem movimento relativo de cargas elétricas. A gente vai ter o quê? Que as cargas vão se distribuir na superfície desse condutor, de forma que o campo elétrico no interior seja nulo. Tá vendo? Então aqui a representação para um condutor, né, carregado positivamente. Então o campo elétrico no interior de um condutor carregado, ele é nulo. Tá bom? Se eu tiver uma esfera, como é que fica aqui? Olha só, a esfera carregada, né, condutora, carregada positivamente. A carga se distribui toda aqui nessa região, ó, nessa região de superfície, de forma que aqui dentro a carga é nula. Então, se eu tiver um gráfico campo elétrico em função da distância, eu vou ter que no interior, até o raio, até a distância R, que é o raio da esfera, o valor do campo elétrico ele é zero. A partir desse ponto, o que vai acontecer? Ele vai cair, né, com o inverso do quadrado da distância e vai descrever o que? Uma hipérbole cúbica. Tá bom? Então a gente teria isso aqui, né? D é a distância do centro da esfera ao ponto considerado, né? E a carga Q da esfera, né, ela que se comporta como se fosse uma carga pontiforme no centro da esfera, tá bom? Mesmo aqui, quando eu considero, né, essa distância a partir da superfície, tá bom? Isso aqui, então, é o campo elétrico, a representação de um campo elétrico representado, né? É um campo elétrico num condutor esférico eletrizado, tá bom? Representando campo elétrico em função da distância. Interessante a gente guardar isso, porque daqui a pouco nós vamos estudar potencial elétrico e a gente vai voltar aqui nesse gráfico, né? Só que nós vamos analisar potencial em função da distância. Bom, esse fato do campo elétrico ser nulo no interior do condutor, ele vai forjar aí um conceito chamado blindagem eletrostática, né? Que aí é representado muito bem pela gaiola de Faraday, né? Então o que acontece, né? Quando você tem ali, né, os corpos dentro da gaiola condutora isolada, eles estão protegidos dos raios externos, mesmo ao tocarem a parte interior da gaiola. Esse fenômeno é chamado de blindagem eletrostática, né? Então, por exemplo, olha só, se você tiver um automóvel e cair um raio em cima desse automóvel, os ocupantes no interior do automóvel eles não vão sentir nada. Por quê? Porque a carga ela vai se espalhar onde? Na carcaça do automóvel, de forma que no interior do automóvel o campo elétrico é nulo, né? Então a gente tem essa situação aqui, que é uma aplicação dessa blindagem eletrostática, tá bom? Os condutores ocos protegem eletrostaticamente o interior, né, dos corpos onde eles estão. Aqui é uma experiência muito interessante que esse cientista fez, né? Ele desenvolveu aqui uma bobina de Tesla, né? Certo? Aqui é uma bobina de Tesla que consegue armazenar grandes quantidades aí de energia elétrica, né? Altas tensões, e aí ela faz uma descarga e a gente vê o indivíduo aqui numa gaiola mesmo, né? Uma gaiola de Faraday, né? Ele não sofre nenhum dano causado por essa descarga elétrica, né? Então ele está protegido por essa carcaça metálica que é a gaiola de Faraday. A única coisa que ele colocou aqui, olha só, foi o que? Foi uns auriculares, né? Uns fones para proteger do barulho, né? Que é dessa bobina aí. Tá certo? Então, interessantíssimo, né?
essa questão. E aqui a representação de um avião. O avião recebe uma descarga, mas os passageiros não sofrem nenhuma ação. Não tem nenhum dano provocado por essa descarga elétrica. Então isso aqui é o conceito de blindagem eletrostática. Tá bom? Essas são as referências das nossas aulas de hoje. Até a próxima aula, pessoal.